Agora nós vamos, enfim, conversar com a doutora Carolina Marrone, nossa psicóloga, que sempre está aqui trazendo informações importantes, temas atuais, né, Marquinhos? O frio é mesmo psicológico, Carol? Acho que eu não preciso responder, né? Mas é interessante como cada um percebe o frio de uma forma, né? Então tem a ver com a nossa percepção sensorial, sim. Então é importante, mas assim, não é psicológico. Vamos lá, né? Bom, já que estamos falando sobre psicologia, psicólogo, psicológico... O que vem por aí? O que vem por aí hoje? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que a gente precisa aprender antes de ler e escrever. Então, o que é importante antes de ler e escrever? Né? E por que eu estou trazendo esse assunto? Porque eu tenho observado muitas famílias, em especial mães, né, que se preocupam demais com a questão da alfabetização. Então, elas esperam que filhos com 4 anos, às vezes até menos, já estejam reconhecendo letras, já estejam conseguindo escrever, né? E a pergunta que eu faço é: alguma casa começa a ser construída a partir do telhado? Não, gente, a gente faz alicerce primeiro. Educação não é diferente, a gente começa a educação pelo alicerce. Então, criança na educação infantil, ela está preparando, né, ela está se preparando para a aprendizagem. Se você quer ajudar o seu filho, escuta o que eu vou trazer aqui, porque isso é muito importante para esse desenvolvimento da criança, tá? Então, assim, como o mundo de hoje é muito acelerado e competitivo, a gente tem uma tendência a entender que começando antes, a gente está saindo na frente. E nem sempre isso é verdade. Muitas vezes, ao forçar um desenvolvimento, eu acabo gerando um desinteresse, uma frustração. Eu acabo fazendo com que essa criança ela não se desenvolva da maneira adequada. Ou que futuramente, quando chega na idade adequada para a aprendizagem, ela também não se interesse por aquilo, porque ela já viu e ela já aprendeu aquilo. E aí a escola se torna maçante para ela também, né? Então, assim, ela pode ser maçante de diferentes maneiras. Mas assim, antes da criança aprender a ler e escrever, a criança precisa brincar. A criança precisa aprender, por exemplo, se socializar, aprender a controlar os impulsos. A criança precisa aprender a ter uma noção espacial, ela precisa ter lateralidade, ela precisa aprender a ter sequência, ela precisa aprender o movimento de pinça, coordenação motora fina, e tudo isso a gente ensina muito no brincar. Na verdade, a gente não ensina, né? A criança desenvolve a partir do brincar, né? Então, às vezes, as pessoas acham que educação infantil é só brincar. Não, educação infantil não é só brincar. Mas boa parte da educação infantil envolve o brincar e o lúdico, né? Então, assim, é transformar o aprendizado em algo que seja mais leve, que tenha como característica algo menos estruturado e formal, né? Então, brincar é diferente de brincadeira dirigida. Então, o brincar, ele estimula a criatividade. Por quê? Porque a criança, ela está estabelecendo como ela vai fazer isso. Então, quando eu vou brincar de casinha, quando eu vou brincar, sei lá, de médico, de veterinário, de mecânico, de qualquer coisa assim, eu também estou aprendendo habilidades que são importantes, né? Eu estou desenvolvendo vocabulário, eu estou trabalhando a questão da organização, eu estou trabalhando a representação do mundo real. Então, é importante o brincar, por quê? Porque nessa brincadeira eu estou tendo a possibilidade de exercitar habilidades que eu vou usar futuramente, né? Então, ao contrário do que as pessoas imaginam, as habilidades acadêmicas são importantes, mas não só elas são importantes. Então, habilidades sociais também têm seu valor e são importantíssimas. Quando eu pego uma criança e vou ensinar para a criança brincar, por exemplo, de futebol, de pega-pega, de balança-caixão, o que eu estou ensinando para essa criança? Que vai ter a vez dela, que tem uma regra que precisa ser seguida, porque senão o jogo não acontece. Tem uma estrutura para aquilo acontecer, né? Então, e isso também é importante quando eu vou aprender a escrever, né? Porque a escrita também tem uma ordem, tem uma organização, existe regra para aquilo ali. E eu preciso treinar isso num outro espaço para depois conseguir fazer isso num ambiente, né, mais estruturado, que é o ambiente escolar.
Como é que eu respeito a linha? Como é que eu consigo saber qual é o tônus, né, necessário para segurar um lápis? Como que eu aprendo sobre o movimento? Me movimentando, treinando, pegando, né? Então, abaixa, levanta, rola, pega o copo, mexe com a massinha, brinca com a tinta, faz castelinho de areia. Gente, é super importante e as pessoas não valorizam isso. Então, criança pequena, até 3 anos e 11 meses, a gente vai se preocupar muito, mas muito mesmo, em estimular dessa maneira, em desenvolver linguagem, vocabulário, né? Eu vou ensinar a escrever, mas a criança ainda não tem nem consciência fonológica, né? Então, assim, eu vou lá eu vou trabalhar com caixinhas de fósforo e vou bater. Vou pegar um pandeiro e vou trabalhar com essa criança. Vou mostrar a diferença do som. Então, a mulher geralmente tem um som mais agudo, enquanto o homem, ao falar, tem um som mais grave, né? Então, eu vou trabalhar essas diferenças. Eu vou trabalhar com essas crianças observação, análise, né? Ao invés de fazer pela criança, eu vou ensinando isso para ela. Como que eu ensino? Eu descrevo, eu ajudo ela a aprender a pensar, a ter um pensamento organizado, né? Não adianta, eu fico pulando etapa. Meu filho já escreve. Aí você vai ver o P tá espelhado. Por que o P tá espelhado? Porque ele ainda não tem lateralidade, não tem orientação espacial, não tá na idade para isso. Como que eu desenvolvo lateralidade, orientação espacial? É no brincar, é no deixar essa criança interagir. Muitas vezes a gente permite que eles fiquem nos jogos eletrônicos e esquece que existem outras formas dessas crianças interagirem. Isso aqui não é para culpar pai e mãe, não. A gente sabe que a vida tá corrida, que é muito difícil você deixar a criança solta, né? Mas a gente também sabe que a gente precisa fazer um esforço para criar situações e oportunidades para que essa criança interaja com outras crianças e consiga aprender. Carol, eu acho que nesse mesmo tempo, você interagindo, você estimulando uma criança, você também consegue ter a percepção se ela tem algum probleminha na visão, na audição. Exatamente. Tudo isso ajuda também já a você ter algo está errado, né? Exatamente. Então, assim, vou ler uma história para uma criança. Ao ler uma história, eu percebo se essa criança consegue ter uma compreensão. A gente está trabalhando a atenção auditiva. Quando eu mostro a imagem, eu estou trabalhando a atenção visual, né? E aí eu consigo observar se ela tem dificuldade para perceber as coisas ou não. Quando eu vou trabalhar com uma criança na cozinha e ela vai me ajudar a preparar um alimento, eu estou trabalhando organização, planejamento, processos, né? Então, olha quanta coisa a gente trabalha sem necessariamente precisar de lápis e caneta e papel, né? Sem precisar de uma cadeira para eu estar sentado. E a gente se preocupa tanto em partir para... Não, já sabe escrever, já reconhece as letrinhas. Sim, gente, é importante que essas crianças reconheçam isso. Mas antes disso, essa criança ela precisa ter outras habilidades desenvolvidas para que elas possam, né, futuramente, ter o desenvolvimento adequado, tá? Pode falar. Agora, Carol, relacionado às telas. Às vezes a gente está conversando com determinadas pessoas e algumas delas você percebe que vão para o seguinte, para o lado seguinte, que as telas hoje é uma realidade em que, por exemplo, eu na minha infância não tinha tanto acesso. Hoje as crianças já têm, né? Sim. Isso acaba mesmo interferindo no processo ali? Interfere muito, né? Porque assim, mesmo sendo uma realidade? Então, ninguém está pedindo para excluir a tela. Eu acho que são coisas diferentes. Então, assim, a tela é uma realidade que vai fazer parte do nosso dia a dia e que a gente não tem como simplesmente retirar, né? Mas a gente pode sim diminuir o contato com a tela e aumentar as oportunidades de relacionamento. Até os 6 anos, essa coisa da relação social ela é muito importante. Então, eu preciso desse olho no olho, do conversar, do ver, do ter modelo, né, do observar. A grande questão da tela é que a coisa vem pronta.
a gente fica muito passivo e mata a criatividade da gente. O brincar não, pra gente brincar, a gente tem que ter criatividade, né? Então a gente vai desenvolvendo isso. E aí o que acontece? Essa criatividade ajuda a gente em situações de adaptação, ajuda a gente em resolução de problemas, né? E enquanto que quando eu tô na tela, eu fico esperando as coisas virem prontas, né? Nem pensar sobre aquilo eu preciso. E é tão importante a gente aprender a pensar antes da gente aprender a fazer, né? Então primeiro eu aprendo a pensar sobre, depois eu aprendo a fazer aquilo, né? Vamos pensar numa... A gente estava falando de receita. Vamos pensar numa receita. Antes de aprender a fazer a receita, eu tenho que aprender a me preparar para fazer a receita. Ah, eu quero fazer um bolo. Tá bom, mas para fazer um bolo, eu preciso ver se eu tenho os ingredientes. Eu preciso, antes de começar a misturar os ingredientes, eu preciso preparar uma assadeira. Ela tem que estar untada, eu tenho que ligar o forno. Então, tem toda uma organização que precisa acontecer antes do preparo do bolo, né? E o que a gente... mas eu só sei disso na prática, né? E eu só sei do meu corpo experimentando o meu corpo. Quando eu tô na tela, eu não tô experimentando o meu corpo. Eu tô parado, eu tô estático, né? Então a coisa do rolar, subir, descer, abaixa, levanta, pega, isso é muito importante. E as pessoas estão perdendo um pouco isso. Por quê? Porque a tela, ela é uma realidade e ela é uma realidade meio que... que nos dá a oportunidade, a nós, adultos, né, de realizarmos as nossas responsabilidades sem nos preocuparmos tanto em olhar para essa criança, sem sermos tão exigidos por elas. Presente, né? Exatamente. E isso, de certa forma, parece confortável. É, exato. Né? Tem esse lado mesmo, realmente. Né? Então, você ia perguntar alguma coisa, Tony? Não, eu ia falar que nesse momento que acabamos de entrar no mês de julho, onde as crianças também estão entrando em o recesso, né? Isso, período de férias. Período de férias da escola. Tem alguns pais que conseguem conciliar também um período para sair junto com os filhos. Isso. Acho que é muito importante falar, né? Dê atenção para o seu filho realmente, já que se você tirou esse tempo para os seus filhos, brinque, estimulem, não só solte a tela ou o videogame para que a criança possa ter esse convívio, né, Carol? Exatamente. Então, assim, participe, né? Então, seja um mediador da brincadeira, mas tem uma coisa que eu acho que também é legal. Deixa a criança brincar. Deixe que ela escolha a forma de brincar, não fique direcionando o tempo todo a brincadeira. Brincadeira dirigida também é importante, mas é diferente do brincar que a criança escolhe, que a criança realiza, né? Então, o brincar de faz de conta, o construir uma história, né? Não sei se vocês já perceberam que às vezes a criança ela vai contar para você uma história. Quando ela está trabalhando contar história, ela está trabalhando sequência. Sequência também é importante. Nas receitas, a gente também trabalha sequência, né? Então, isso é importante. Vamos pensar o seguinte, ó, que para uma criança por volta dos 4 anos, o que eu estou esperando? Eu espero que essa criança, ela se diferencie do outro, que ela já esteja com uma boa consciência desse corpo. Eu espero que essa criança, ela consiga entender um pouquinho de quantidade. Então, um lápis, aí eu pego 2 lápis, e aí como é que eu posso trabalhar isso? Vamos colocar a mesa? Quantos nós somos? A mamãe, o papai e a Alice, por exemplo, lá em casa. 3, então a gente precisa de quantos pratos? 3 pratos. Aí vai pôr na mesa, 1, 2, 3. Olha, eu tô trabalhando sem a necessidade, de novo, do papel, sem ser algo maçante, né? Então, assim, o Tony trouxe a questão da gente brincar com a criança, é importante, mas o conversar, o mostrar, o oportunizar esse aprendizado é muito legal também. Só vamos lembrar de uma coisa? Cada profissional no seu quadrado, né? A gente vê muita gente querendo palpitar nessa questão da alfabetização, né? A alfabetização é para pedagogo, não é para pai, não é para mãe que não tem conhecimento na área. Deixa isso para o profissional que estudou para isso. Ninguém vai fazer uma cirurgia ortopédica, né, com, sei lá, com um contador.
né? O contador não entende de cirurgia ortopédica. Assim como o cirurgião ortopédico, geralmente vai ter um pouquinho de dificuldade de trabalhar com questões de impostos, com questões, né, relacionadas à parte aí do contador. Então, cada um no seu quadrado. A parte de ciências humanas, ela tem mais dificuldade, as pessoas têm mais dificuldade de compreender, porque como a gente está falando do homem, o homem é o objeto de estudo, a gente acaba interferindo muito mais, a gente acha que sabe muito sobre isso. A gente toma a gente como referência em determinadas ações que você vê, situações. Você fala, mas não é possível que a pessoa está fazendo uma coisa que não deveria ser dessa forma, né? E aí a gente tira as próprias conclusões. Exatamente, as próprias conclusões. Isso acontece em psicologia, isso acontece em pedagogia. Então, cada um no seu quadrado. O psicólogo, ele entende do desenvolvimento, né? Do psicodesenvolvimento. O psicopedagogo, ele entende de aprendizagem. O pedagogo também entende de aprendizagem, né? Então, assim, vamos deixar cada um tomar conta da sua área e respeitar isso. E relacionado à criança teimosa, que às vezes você ensina determinada coisa, ela vai lá e faz tudo errado de novo. É preocupante isso? Tem que se monitorar mais? Como é que... A gente tem já é perfil da pessoa? Então, a gente tem que entender por que essa criança está teimando, né? Ou seja, por que ela está insistindo em manter determinado comportamento. Ela tá mantendo o comportamento porque ela não consegue flexibilizar, porque ela não consegue modificar isso. Ela mantém o padrão de comportamento porque ela não entendeu que consegue assimilar o que é certo e errado. Pode ser. Talvez ela tenha dificuldade de compreender como fazer aquilo diferente. Né? Ou tem, por exemplo, quem tem rigidez comportamental, uma criança, por exemplo, que esteja no espectro do autismo, às vezes ela tem uma rigidez. Então ela entende que só aquele caminho é o caminho correto. Ela vai demorar mais tempo para conseguir assimilar novas possibilidades, né? Então, assim, eu vou ter que trabalhar. Não adianta punir. Acho que isso é muito importante. Às vezes a gente acha assim, não, eu vou punir, vou colocar de castigo, vou bater. Não funciona. O que melhor funciona é o que a gente chama de modelação. Então, o que é isso? A modelação e modelagem. Então, eu vou dar um modelo para essa criança, vou mostrar como se faz, então ela vai aprender a partir do modelo. E também eu vou por aproximação. Então, conforme ela vai se aproximando daquilo que a gente espera, a gente vai valorizando. Olha, tá mais, né? Você percebeu que você conseguiu fazer isso da forma adequada? Sei lá, vamos pensar. Arrumar a cama. Você já ensinou como arruma a cama e tal. E aí você chega e tá tudo torto. E às vezes na tela não há uma certa modelagem, um modelo, não sei? Na tela? Pode, sim. Né? Porque às vezes assiste determinado desenho, alguma coisa assim que... E aprende de determinada forma. Também, né? Sim. Isso é uma questão muito importante, até para adulto. Né? Quantas vezes... Por que tem influencer? Porque a gente se deixa influenciar, né? Nada mais é do que isso. Então, eu olho o outro fazendo e aí eu entendo que aquilo que o outro está fazendo é um jeito legal de se fazer. E aí eu vou tentar fazer daquela forma. Então, por isso que você falou que não é proibir a tela, e sim dar uma controlada, porque tem também outro lado, né? Exatamente. Mas, e aí é que tá, né? Eu vou controlar o tempo de tela para que essa criança tenha acesso a outras situações e eu também vou controlar o conteúdo. Né? Eu vou tentar controlar esse conteúdo. Seja ensinando, seja acompanhando o que está sendo visto. E é muito importante que eu acompanhe o que é visto, porque hoje em dia está mais fácil ter acesso às coisas que não são legais. Né? A gente vê de uma forma até às vezes camuflada, que, né? Isso, exatamente. E assim, criança, eu fui fazer uma palestra e aí eu tava vendo que crianças, meninas, que passaram por uma exposição muito grande, entre 7 e 11 anos, as situações de bullying, elas têm maior probabilidade de desenvolver transtorno do pânico na idade adulta. E os homens têm 18 vezes mais chances de pensamentos e comportamentos suicidas. Né? Então, assim, é muito sério. Eu não posso contar só com o bom senso de uma criança de 7 anos na internet, né? Então, eu tenho que estar ali por perto. Nem de 11 anos. Eu tenho que estar por perto, eu tenho que estar acompanhando para poder saber o que está acontecendo. Ter liberdade de conversar, né? É muito importante tudo isso. E eu acho que às vezes a própria criança, às vezes na própria conversa ali, ela dá alguns
algumas deixas, né? O que ela tá absorvendo. Dá, mas então... E é importante você prestar atenção nisso, né? Tá sempre ligado. Exatamente. Então eu tenho que ter o espaço desse diálogo. É. E essa criança, ela tem que se sentir à vontade para falar. Se a gente é uma família muito punitiva, se é uma família que o tempo todo tá criticando, tá julgando, essa criança dificilmente vai falar. Ela vai travar. Vai travar. E se também a gente não presta atenção, ela também não vai falar, porque não é importante o que ela tá falando, por que eu vou falar? Mas tenha certeza, ela vai achar alguém que vai ouvir. Com certeza. Né? Carol, fechamos? Fechamos, gente. Obrigada, viu? Perfeito papo. Um ótimo friozinho pra você, né? Que agora vai trabalhar. Ainda tá... o negócio tá Tenso ainda. Tá tenso, Tenso lá ainda. fora. Não, mas vai ser bom, vai ser um bom dia. Tava Mas fazendo também- falta o frio. Tava calor, reclamava. Agora tá Não precisava, essa neblininha gente. aí pra dar uma... Até deu uma melhorada No ar? na umidade relativa do ar, pelo menos até agora, né? Obrigada, gente. Uma ótima semana pra você. Um excelente mês de julho. Pra vocês também. Olha, já caminhando Caminhando. pro fim do ano. Pois é.